Pessoal! Olá, pessoal! Cadê meu filtro magnânimo? Aquele que tira minha cara. No. Nossa, hoje eu tô de olhos azuis. Boa noite, Guinaldo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre doenças psicossomáticas. Então, se você quer saber se você tem uma doença psicossomática, você não pode deixar de assistir essa live até o final. Vou dar um minutinho pro pessoal entrar. Vou avisar que eu já estou ao vivo, já tô online. Como que vocês estão, gente? Conta pra mim. Momento desabafo. Vamos conversar. Vamos papear. Eu tô bem, Naldo. Graças a Deus. Só um minutinho, gente. Nós já vamos começar, tá? Nossa, eu fiz um suco. Eu acho que meu suco não ficou muito bom. Ficou um pouco aguado. Oi, Bruna! Tudo bem? Estão servidos o suquinho de maracujá. Acho que ficou um pouco aguado. Oi, Clodoaldo. Tudo bem? Então, gente, será que você aí já parou pra pensar se você tem alguma doença psicossomática e por acaso você não sabe? Vou pegar meu ajudador aqui. Vamos, pessoal, vamos entrando. Olá, Doda. Tudo bem? Bem-vindo à live de hoje. Deixa eu mandar mais mensagem pro pessoal. Mandando mensagem. Hoje eu tô muito saidinha, vocês não têm ideia. Muito felizinha. Oi, o Nilson, é isso? Que foi, menino? Você tá me olhando? Tá doida? Não, agora eu tô gravando live. Oxi. Bom, pessoal, já vou começar. Nós vamos falar sobre doenças psicossomáticas, certo? O que são doenças psicossomáticas? Bom, essa palavra ela vem do grego, psico e soma, que quer dizer o quê? Psico quer dizer emoção, né? Quer dizer mente, emocional. E soma quer dizer corpo. Então, as duas juntas dá corpo com emoção. Que quer dizer o quê? Que todas as nossas doenças, isso também eu vou falar mais pra frente, mas elas nascem primeiramente no nosso emocional. Todas, sem exceção nenhuma. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Não sei se vocês têm filho em casa ou não, mas vocês já viram quando a criança ela fica doente pra não ir pra escola? Olá, Alan, boa noite, bem-vindo. Quando a criança fica doente pra não ir pra escola, vocês já viram isso? Acontece, ela tem ali uma dor de barriga, ela fica indisposta, dá uma febrezinha. Vocês já viram? Pois é. Isso sim acontece para vocês terem ideia e noção de como o nosso emocional funciona. Por acaso você já teve uma entrevista de emprego e bem no dia da entrevista de emprego você passou mal? Ou você tem que apresentar um trabalho na faculdade
e no dia de apresentar esse trabalho na faculdade, você tem uma dor de garganta. Isso significa o quê? Que essas são algumas das doenças psicossomáticas. São doenças que afetam, que nascem no nosso emocional e afetam o nosso corpo físico, gente. Então, não é possível que as pessoas ainda não consigam ter esse entendimento de pensar sobre isso que eu tô conversando com vocês. Por quê que eu tô falando isso? Porque é só uma questão de percepção e de autoconhecimento. Mas hoje o autoconhecimento, ele tá tão escasso, infelizmente. Eu vejo que aos poucos a tecnologia, ela tem ajudado, ela tem. Mas o autoconhecimento ainda tá muito escasso. As pessoas não se conhecem, elas não sabem quem elas são de verdade. E não sabem reconhecer os sintomas do que o seu corpo tá querendo dizer. Então, esses são alguns sintomas de que tem alguma coisa por trás e essa questão precisa ser trabalhada. Eu vou abordar mais esse assunto pra frente, mas eu quis dar esses exemplos, esses 2 exemplos pra vocês de como a doença psicossomática ela funciona, de como a doença psicossomática afeta a nossa vida, de como isso pode prejudicar. Hello! Olha, tem alguém aqui que é de fora. E isso é muito sério. E a gente precisa abordar cada vez mais esse tema. Por quê? É tudo aquilo que a gente não dá conta, tudo aquilo que a gente não consegue trabalhar, tudo aquilo que é muito difícil pra gente elaborar, acaba se transformando em doenças. Então a doença é como se fosse um mecanismo de fuga. A doença ela acaba se tornando um meio de defesa que você tem para não enfrentar aquilo, para não encarar com essa realidade. Então pensem muito sobre isso. Toda vez que vier algum sintoma, que vier alguma doença, vocês procurarem uma ajuda psicológica, psicanalítica, porque é a psicanálise que vai abordar isso de uma forma mais completa, para vocês conseguirem elaborar essa situação e não permitir mais que isso afete a vida de vocês. A gente precisa aprender a resolver as coisas. A gente não sabe resolver. Então a gente vai somatizando e às vezes, vou dar um outro exemplo aqui. Digamos que você tem alguma coisa para falar para alguém. E aí você não fala, você engole aquilo. Aquilo desce pro estômago, certo? Aí aquilo fica agindo ali no estômago e daqui a pouco se transforma numa gastrite. E aí você vai ignorando aquilo, não vai trabalhando, aquilo não elabora. Essa gastrite ela vai se tornando uma úlcera. Aí você trata lá com medicamento, mas o medicamento, eu já falei pra vocês que o medicamento ele trata o quê? Ele trata só os sintomas, ele não trata as causas. Então você precisa trabalhar as causas. E aí daquilo vai se transformando, uma úlcera vai se transformando em um câncer. E a hora que você vai ver, já tá um problema muito grande, um problema enraizado que você não consegue controlar. Que aí fica muito mais difícil controlar uma situação dessa. Vocês estão conseguindo entender isso que eu quero falar? Eu tava denunciando aqui nos comentários. Tem gente que eu nem sei porque que entra no meu perfil. Então, há 2 tipos de emoções. Só 2 tipos. As boas e as ruins. E as doenças psicossomáticas estão relativamente, completamente ligadas às emoções ruins. As emoções como raiva, como ódio, como mágoa, como estresse. Isso é o que causa esse tipo de doença. Você não conseguir lidar com isso. Raiva o quê? A raiva que você sente do outro. O estresse é aquilo que você puxa, que você absorve no seu dia a dia. A mágoa é aquele sentimento que você guarda do outro por muito tempo, que, como o nome já diz, fica uma má água ali. Aquela água vai apodrecendo, vai criando raiz, mau cheiro. Depois eu também vou falar sobre isso. Então, esses 2 tipos de emoções, as boas e ruins, elas precisam estar em equilíbrio.
Tudo na nossa vida tem que ser um equilíbrio. A gente tem que fazer tudo para que a gente tenha esse equilíbrio. E a falta desse equilíbrio traz muitos transtornos. Essas emoções aí que eu falei pra vocês. Mas ó, a raiva, ela adoece o fígado. Tenho até aqui algumas situações para vocês entenderem. O estresse adoece o coração. Gente, deixa eu bloquear essa pessoa. Pronto. Bloqueado, vai parar de ficar mandando coisa aqui. E o estresse adoece o coração. O medo adoece os rins. Tristeza, mágoa, adoece, no caso, traz o câncer. Depressão é raiva. Então, tudo isso está relacionado, correlacionado. E eu falo do equilíbrio, desse equilíbrio do corpo e da mente, mas também tem que haver um equilíbrio do espírito. A gente tem que parar de ficar fugindo das coisas e aprender a controlar essas áreas das nossas vidas através do autoconhecimento. Mas, Jéssica, a minha doença, ela é genética. Eu tenho essa doença por causa da minha mãe, por causa do meu pai, porque ele tem pressão alta, ele tem isso, ele tem aquilo. Gente, os gatos estão fazendo um auê aqui hoje. Estão arranhando tudo meu divã. Eu vou mostrar pra vocês, mas não vou não. Então, como que você fala, Jéssica, que as minhas causas é emocional? Por quê, gente? Existe um estudo que é chamado epigenética. Pera aí. Tomei muito suco de maracujá. Tô calminha hoje. E esse estudo, ele ensina a gente a não ativar essas células que fazem a gente desenvolver as mesmas doenças dos nossos pais. Células não, vou explicar melhor assim. É como se eu tenho um interruptor A, meu filho nasce com aquele interruptor A. Em mim já desenvolveu a pressão alta, um exemplo. Não quero que desenvolva não, tá? Mas não precisa desenvolver de pressão alta não. Mas é só um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho pressão alta, aí o meu filho, consequentemente, tem essa tendência genética a ter pressão alta. Mas a epigenética, ela trabalha isso, que vai ser... Tudo vai depender desse autocontrole, desse autoconhecimento do meu filho em acender esse botãozinho ou não. Entende? Porque quando eu falo de genética, isso não tem que ser algo... um decreto. Ai, porque eu nasci assim, meu filho vai ter não sei o que, não sei o que. Pode ser que nos genes tenha ali sim, mas que não se desenvolva. Então é nisso que a gente tem que focar, em como não desenvolver, em como ter esse tipo de gene, ter essa predisposição, mas não desenvolver doenças que vieram aí no nosso organismo decorrente dos nossos pais e dos antecessores dos nossos pais. E, gente, é duro falar isso, mas nós atraímos as doenças para nós. Nós trazemos as doenças para nós. Por quê? Como eu falei, a gente foge. A gente tem esse mecanismo de defesa. E quando a gente atrai essas doenças, é como se fosse não, é uma pulsão de morte. Você tá querendo morrer indiretamente e o seu cérebro, o seu inconsciente entende isso e começa a atacar o seu corpo. Isso é incrível. Eu falei ali do exemplo do câncer. Em um outro momento, quando eu fiz um vídeo assim, uma pessoa falou assim: Jéssica, a pessoa já tem que lidar com o fardo de ter câncer. E ainda você tem que ficar falando que ela é culpada por isso, que foi ela que atraiu o câncer pra vida dela. E eu falei, gente, não é sobre isso. Eu não tô falando sobre culpa. Eu estou falando sobre a responsabilidade que cada um tem sobre a sua vida, certo? Então, quando eu entendo a responsabilidade que eu tenho naquilo, tudo fica mais fácil. Então, é sobre entender responsabilidades. Entender que sim, somos nós que atraímos as doenças para nós. E quando a pessoa consegue manter esse equilíbrio que eu falei, pode ser que ela adoeça? Pode sim, só que menos vezes. Eu vou citar um exemplo que aconteceu esses dias, que é um exemplo assim da minha vida. Vocês sabem que eu uso muitos exemplos próprios,
que eu não gosto só de falar as partes técnicas, mas também experiências que eu já vivi. Como vocês viram, eu tava num período de transição esses dias, né? Então eu tava mudando de casa pra lá, pra cá, vindo pra uma casa nova. Pode parecer fútil pra algumas pessoas, mas existe todo um processo em torno disso, certo? E aí, o que aconteceu? A minha imunidade baixou e eu estava vulnerável a ter uma crise alérgica. Por quê? Por causa de todo esse processo de transição, que pra mim era algo novo. Eu tava numa casa onde eu morei 10 anos. Eu era muito acostumada com lá, gostava muito de lá. Aí eu vim pra um ambiente novo, completamente diferente. Às vezes, assim, pra você se situar, é algo muito difícil. Porque a minha casa antiga era toda pequenininha, e a casa que eu tô é grande, enorme, toda espaçosa. Então, às vezes, eu venho pra um lugar, aí eu ia fazer uma coisa, um movimento semelhante ao que eu fazia na casa anterior e dava uns conflitos. E aí eu estava vulnerável por causa dessa situação que o meu emocional estava trabalhando. Aí o que a Jéssica fez? A Jéssica foi lá mexer com terra e sou alérgica à terra. Alérgica à poeira. Aí eu fui lá mexer com terra, o que aconteceu? Crise alérgica. Eu fiquei, menina do céu. Meninas, eu fiquei bem ruim mesmo, de uma crise muito forte, aonde encheu aqui de catarro, muito catarro, meu olho escorria, a sinusite que atacou muito. E aí depois eu tive esse entendimento que esse processo de mudança de casa estava sendo algo difícil para mim. E é por isso que o meu corpo estava reagindo daquela forma, que ou eu aceitava, ou eu elaborava tudo, ou eu ia ficar mais doente ainda. Aí você precisa parar e perceber tudo isso no seu corpo. Cada doença, cada sinalzinho. Eu já tive muita crise de amidalite, muita crise de garganta inflamada, que a gente fala. Por quê? Porque eu não conseguia expressar aquilo que eu sentia. Eu não conseguia verbalizar, eu não conseguia pôr pra fora. E aí a minha garganta inflamava toda vez que eu tinha que falar alguma coisa importante pra alguém. Algo que era significativo pra mim e pro outro também. Aí a minha garganta inflamava, infeccionava, eu não conseguia falar. Mas aquelas situações que eu usei no início são as mais comuns. Então para e pensa sobre você. Reflete sobre o seu corpo. Como que tá a sua saúde? Como que tá o seu corpo? A anemia é ódio de si mesmo. Eu já falei aqui do câncer. A depressão é essa raiva, a raiva de não conseguir, a raiva de não sair da depressão, a raiva de outra pessoa, a raiva de ter alguma insatisfação. Já falei sobre problemas no coração. Reflete sobre a sua vida. Pensa em você. Será que tem alguma coisa que tá te afetando? E quando surgir situações como essas que surgiram, você vai lembrar do que eu falei. E você pode me procurar e mantenha-se sempre esse pensamento na cabeça de que você e eu, nós precisamos cuidar de 3 áreas. É da saúde mental, é da saúde física e da saúde espiritual. Aí a gente consegue atingir um nível de equilíbrio e tá bem. Um exemplo também que eu vou dar é porque existe uma crítica muito grande quando existem pessoas que estão na igreja e sofrem de depressão. Eles falam que é a ausência de Deus. É porque existe uma crença aí de que a pessoa só pode cuidar da parte espiritual e mais nada. E não é, gente, não é isso. A pessoa tem que cuidar dessas partes que eu disse, tem que cuidar do espiritual, com certeza, mas tem que cuidar do emocional também. Significa que aquela pessoa tá cuidando só do espiritual e tá esquecendo de cuidar do emocional. Todas essas coisas são uma junção. Então a gente não deve julgar as pessoas que desenvolvem algum tipo de doença emocional dentro da igreja, porque elas precisam ter e entender esse princípio de que são 3 coisas, um tripé, assim como a psicanálise é um tripé, precisa ter um tripé também pra gente atingir um nível de equilíbrio na vida. E nós precisamos aprender a nos responsabilizar pelas coisas que causamos a nós mesmos. Ah, mas eu quero viver, Jéssica, isso que você tá falando tá errado, não tem pulsão de morte. Será que não tem?
Será que sua pulsão de morte, que é o desejo instintivo de morrer, consciente ou inconscientemente, não tá muito maior? Quando eu falo de uma doença muito grave, quando eu falo de um câncer, uma doença progressiva, é sobre isso. Você não vai ver uma pessoa que tem câncer que é aquela pessoa para baixo. Todas as pessoas que têm, elas são alto astral, são muito felizes, assim, coloca todo mundo pra cima. Mas é que nem aquela máscara do palhaço. Na hora que ele tá ali, coloca a máscara de sorriso. A hora que ele tira, tem aquela lágrima, tem aquela tristeza. São comportamentos que a gente não deve copiar, que a gente não deve seguir. A gente tem que aprender a resolver as coisas, a gente tem que aprender a demonstrar os nossos sentimentos da forma correta, a demonstrar a nossa opinião, a expor a nossa opinião da forma correta, a conseguir nos colocar de uma forma bacana pra gente poder aprender a resolver tudo e não ficar com nada mal resolvido. Essa é a origem das doenças, ter coisas mal resolvidas. Eu tenho uma conhecida que ela tava com um nódulo no seio. E aí a gente tava conversando sobre, e eu peguei e falei pra ela que, conhecendo a história dela, que aquilo ali poderia ter sido ocasionado pela perca do pai, pela responsabilidade que ela tava tendo com o filho. E isso ajudou muito ela. Depois que ela teve esse entendimento, indiquei uma pessoa para ela poder fazer análise. Aquele nódulo ali, ela tirou e parou por ali. Não se aprofundou, não aumentou. A Valesca tá falando aqui. Também entender que depressão não é falta de Deus, é preciso separar as coisas. Exatamente. É isso que eu quero dizer. A gente não pode julgar os outros por aquilo que a gente acha, por crenças. A gente tem que saber entender as coisas. Tem que saber que nós somos seres humanos que precisamos seguir um tripé. Estar bem em todas as áreas. Então, às vezes, igual eu falei, ela cuida da parte espiritual, mas não cuida da parte emocional. Aí não adianta nada, né, gente? Tem que cuidar de tudo. Bom, hoje isso é o que eu queria fazer pra vocês. Hoje eu vou terminar a live mais cedo. Espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo realmente, ele é libertador, foi libertador pra mim. É libertador quando eu consigo analisar isso em mim. Hoje eu entendo cada sintoma que aparece, eu entendo que é alguma coisa ali que eu preciso resolver. E é que é melhor eu resolver do que deixar aquilo se agravar, se transformar numa doença mais séria e encarar a realidade. Vamos encarar a vida, encarar que não é fácil, mas a gente tem que insistir, tá? Um beijão pra vocês e até a próxima live.